Oi moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História comigo, que sou o professor Ivo Marcos, trabalho com aulas de História voltadas para vestibular há mais de 40 anos. O tema da aula de hoje são as Cruzadas, evento que aconteceu entre 1095 e 1270. Pessoal, as Cruzadas representam um evento da chamada Baixa Idade Média, né? Ou seja, do meio para o final da Idade Média. Porque a Alta Idade Média, ela começa no final do século V, né? 476 por aí, né? Quando cai o Império Romano do Ocidente, e vai até mais ou menos o século XII, 1100 e pouco. Na Alta Idade Média, a gente vê assuntos como, por exemplo, invasões de povos bárbaros, Reino dos Francos, Império Carolíngio, a gente estuda civilização árabe com o islamismo, a gente vê Império Bizantino, a gente vê a origem e o funcionamento do feudalismo, tá? A Igreja Medieval. Agora, na Baixa Idade Média, são outros assuntos, tá? É claro, esses assuntos vão ter plenas conexões com o que a gente já viu na Alta Idade Média, tá? Mas vamos lá, tá? Moçada, olha só, as cruzadas, a gente pode dizer que eram expedições militares com caráter religioso ou até mesmo o contrário, expedições religiosas com caráter totalmente militarizado, tá? O objetivo oficial das cruzadas era reconquistar Jerusalém e a Terra Santa, em nome do cristianismo representado pela Igreja Católica Romana, tá? Olha só, no ano de 1095, o Papa Urbano II convocou o Concílio de Clermont. Para quem não sabe, concílio é toda reunião que o Papa faz com seus bispos visando mudanças, visando uma alteração muito grande dentro da Igreja, tá? Nesse Concílio de Clermont, o Papa Urbano II ele sugeriu o seguinte, que a cristandade ocidental se unisse num só exército para reconquistar Jerusalém e a Terra Santa. Porque a igreja pregava que o bom cristão, se possível, teria que, pelo menos uma vez na vida, peregrinar até Jerusalém para conhecer os lugares onde Cristo viveu. Tá? E na visão da Igreja Católica da época, os turcos seljúcidas, que professavam a religião islâmica, né, a religião muçulmana, né, dominavam a região. E aí o Papa dizia que os muçulmanos estariam profanando o Santo Sepulcro, o que era uma enorme de uma mentira, é claro. Tá? Então, a desculpa oficial era essa. Não, vamos reconquistar Jerusalém, né, para que aquela região volte a ser para o domínio cristão. Né? E volto a dizer, cristão católico romano, bem entendido. No entanto, pessoal, por mais que o desejo de reconquistar a Terra Santa por parte da Igreja seja uma das causas, tudo bem, e realmente é, mas não é a única causa, tá? E vocês vão perceber que os fatores que levaram à ocorrência das cruzadas, né, além de religiosos, tinha outros fatores bem terrenos, nada religiosos. Para começo de conversa, gente, naquela época, né, século XII, por aí, século XI, século XII, o feudalismo já apresentava claros sinais de esgotamento. Tá? Sim, o feudalismo já não era mais o mesmo. Por quê? Bom, houve um crescimento demográfico, um crescimento populacional. Né? A população cresceu e já não tinha mais terra para todo mundo. E a gente sabe que no feudalismo a fonte de riqueza e poder era o quê? A terra. Ora, muita gente e pouca terra, o feudalismo então já apresentava sinais de esgotamento. Era preciso enviar esse excedente populacional para outro lugar, tá? Outros motivos aí para esse feudalismo estar já com claros sinais de esgotamento, além do crescimento populacional, é claro, havia o direito de primogenitura, ou seja, só o filho homem mais velho, né, o primogênito, herdava o feudo do pai dele.
E os outros? Bom, as filhas ou se tornariam freiras ou se casariam, sabe Deus com quem, tá? Os outros filhos tentavam a carreira eclesiástica entrando para os quadros da igreja, filhos homens, né? Outros tentavam se casar com a filha não sei de quem, outros se casavam com a filha não sei de quem para herdar terras do sogro, né? Ou então prestavam serviço militar para alguém aí e em troca disso ganhavam terras, tá? Muito bem, então, pessoal, com essa população excessiva aí, não só de servos, mas de nobres também, muitos nobres se alistaram nas cruzadas na esperança de que, em caso de vitória, conseguisse obter lá no Oriente Médio aquilo que eles não tinham na Europa, ou seja, terra, poder, riqueza, prestígio, tá? Quer dizer, as cruzadas, né, para esse pessoal que estava sendo vítima do esgotamento feudal, as cruzadas representavam uma válvula de escape, uma saída para esse esgotamento feudal. E é claro, gente, né, servos que já estavam aí, esgotados diante da exploração, da miséria, vão buscar nas cruzadas uma saída para essa pobreza, para essa exploração, para não dizer para essa fome também, tá? Então, olha só, hein? Uma causa, um fator nada religioso, tá? Outra coisa, pessoal, que vai estimular as cruzadas, tá? Você já tinha nessa época, né, um renascimento comercial. Sim, tá? Já começava a ter um renascimentozinho comercial, principalmente envolvendo cidades do norte da Itália, né, e os árabes. Sim, comerciantes do norte da Itália já estavam entrando em contato com comerciantes árabes para pegar produtos da Ásia, produtos orientais, e revendê-los no mercado europeu. Olha só a jogada. Caso as cruzadas dessem certo, você teria uma área, uma região no Oriente Médio dominada por cristãos europeus. Ora, se você tem uma região no Oriente Médio dominada por europeus, facilitaria o acesso de comerciantes europeus, principalmente do norte da Itália, até o Oriente Médio. Facilitaria o contato desses europeus com comerciantes árabes que traziam produtos produtos orientais, produtos asiáticos, né? Especiarias, perfumes e essências, tinturas, né? Uma série de outras coisas. Olha só o interesse econômico aí, tá? Nessas cruzadas, tá bom? Além do interesse econômico, o interesse ideológico, político, geopolítico da igreja. Sim, por quê? Olha só, suponhamos, as cruzadas dessem certo, né? Quer dizer, dessem certo para os europeus, né? Uma vasta região do Oriente Médio seria dominada por europeus cristãos católicos. Então seria mais uma área de influência para a Igreja Católica, mais uma área de influência, certo? De influência política para o Papa. Tá? Olha só a jogada política ou, digamos assim, geopolítica, tá? Muito bem. E essas causas nada religiosas continuavam. Veja bem, pessoal, desde o século VII, 600 e pouco por aí, né, os muçulmanos começaram a se expandir sobre o Oriente Médio. Primeiro com os árabes, depois com os turcos. Tá legal. Essa expansão muçulmana, ela vai ameaçar os domínios territoriais do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, né, com capital lá em Constantinopla. Então, para o Império Bizantino, era interessante a ocorrência das cruzadas, porque era uma forma de impedir o avanço muçulmano contra Constantinopla. Era uma forma de conter o avanço, principalmente dos turcos, para cima dos territórios do Império Bizantino. Tá? Veja bem, né? Nada de religioso aí. Agora, claro, você não pode jamais, por mais que tenham fatores aí nada religiosos, a gente não pode desprezar as causas religiosas, né? O argumento da igreja de, né, controlar lá o Santo Sepulcro, porque também, pessoal, veja só, quem é que impunha os valores culturais na Idade Média Ocidental na Europa? A igreja. Então,
né, a ideologia religiosa na época era muito forte. A influência da igreja era muito marcante. Então, realmente, muita gente vai se alistar nas cruzadas porque acreditava piamente que Deus lhe perdoaria os pecados. Sim, né? Vou participar das cruzadas, vou herdar o paraíso, meus pecados serão expiados, né? Eu serei perdoado. Então você jamais pode desprezar, né, o sentimento religioso da época, a religiosidade medieval, mas de jeito nenhum, tá? Além do espírito aventureiro que a cultura feudal colocava, né? Aquele espírito aventureiro do guerreiro, né? Do defensor da cristandade, tá? Daquele soldado, daquele guerreiro defensor da cristandade. Então, a ideologia medieval, certo? A ideologia, digamos assim, feudal, né? E, né, a ideologia religiosa da época, tá? Isso vai ser muito, muito significativo, né? Você não pode desprezar. Agora, pessoal, serão 8 cruzadas oficiais, 8 cruzadas que a igreja reconheceu, tá? Entre 1095 e 1270. Mas teremos aí 2 cruzadas que a igreja não reconheceu, cruzadas não oficiais. Por exemplo, a cruzada de Pedro o Eremita, né? Também conhecida como Cruzada dos Peregrinos, tá? Pedro Eremita conseguiu reunir uma série de seguidores fanáticos, né? Mas que ao adentrarem na área do Oriente Médio acabaram sendo massacrados. A outra cruzada foi a cruzada dos meninos ou das crianças, tá? Que um grupo de padres, acreditando que as crianças não tinham pecado, eram puras de alma, vamos colocar essa molecada toda aí nesse evento, né? Acabou no meio do caminho, essas crianças morreram, foram vendidas como escravas, sei lá o quê, no meio do caminho, tá? Quer dizer, essas 2 cruzadas tiveram um nível de esculhambação tão grande que nem foram reconhecidas pela igreja, tá? Agora, das 8 cruzadas oficiais, né, 3 delas possuem conteúdo para elaborar uma questão de vestibular, por exemplo, tá? A primeira cruzada. Essa primeira cruzada foi a única que realmente conquistou territórios no Oriente Médio, tá? Tudo bem, provisoriamente, mas conquistou, tá? Essa primeira cruzada pegou os turcos meio que de calças curtas, tá? Cercaram Jerusalém e conseguiram entrar em Jerusalém. Foi um massacre, tá? Né? Os membros da primeira cruzada fundaram, né, o Reino Cristão do Oriente, que durou quase um século, tá? Durante a existência desse Reino Cristão no Oriente, mais nobres europeus vieram para a região, tá? Surgiram aí 2 ordens religiosas, né? A ordem dos hospitalários, né? Seriam religiosos que iriam hospedar os peregrinos. A ordem dos templários, né? Monges soldados, monges guerreiros, que iriam proteger o Santo Sepulcro, tá? Mas o tempo foi passando, os turcos vão se reorganizando, e aí, de repente, o Reino Cristão do Oriente se viu cercado pelas tropas turcas comandadas pelo sultão Saladino, tá? Saladino derrotou, né, os cruzados, cercou Jerusalém e, como Saladino era político e militar profissional, ele propôs o seguinte: olha, vocês estão cercados, vocês irão ser aniquilados, tá? Vamos fazer um acordo? Eu deixo vocês saírem daqui, vão até, né, o porto de Acre, ou Aco, como queiram, né, peguem seus navios e sumam daqui, tá? Né, quer dizer, ele agiu em termos políticos e como um militar profissional, usando bom senso, né? E aí acabava, né, o Reino Cristão do Oriente, né? Isso aí foi produto da primeira cruzada. A segunda cruzada não apresentou nada de, né, extraordinário. A terceira cruzada, essa começou com toda a pompa e circunstância, tá? 3 monarcas no comando, tá? O rei da França, o monarca do Sacro Império Romano Germânico e o rei da Inglaterra, o famoso Ricardo Coração de Leão,
tá? No meio do caminho, o rei francês desistiu e voltou. Frederico, do Sacro Império Germânico, morreu, tá? Segundo se conta, teria morrido afogado. Sobrou só para Ricardo, Coração de Leão, tá? Rei da Inglaterra. O rei Ricardo conseguiu negociar acordos diplomáticos com os turcos, tá? Através dos quais os peregrinos cristãos teriam acesso ao Santo Sepulcro sem problema algum. A Terceira Cruzada produziu aí esse acordo diplomático, tá? Bom, e a Quarta Cruzada? A Quarta Cruzada, ela foi financiada por comerciantes do norte da Itália, principalmente de Veneza. Tá bom, vamos sair de Veneza, vamos sair do norte da Itália e vamos para Jerusalém. No meio do caminho, mudaram de ideia. Resolveram saquear, resolveram pilhar Constantinopla, tá? No mínimo devem ter chegado à seguinte conclusão, né? Ah, lá tem um bando de turco nos aguardando, né? Constantinopla tá cheio de riqueza para nós pilharmos, né? Os membros da Quarta Cruzada invadiram, dominaram, saquearam Constantinopla, fundaram o chamado Reino Latino de Constantinopla, que durou algumas décadas. Quer dizer, a Quarta Cruzada apresentou aí um desvio total de seus objetivos iniciais, tá? A Quinta e a Sexta Cruzada não apresentaram nenhum resultado extraordinário, não tem o que se falar, né? Devido ao nível de esculhambação ser muito elevado. A Sétima e a Oitava Cruzada Oficial foi organizada pelo rei Luís da França, tá? Na Sétima Cruzada, o rei Luís foi preso no Egito e tiveram que pagar um resgate por ele. 20 anos depois, ele organizou a Oitava Cruzada, só que acabou na Tunísia, no norte da África, bem longe de Jerusalém. O rei adoeceu e morreu, tá? Eu posso encontrar questões que perguntem aí sobre o porquê das cruzadas terem fracassado? Bom, posso sim. Olha só, pessoal, os europeus, além de serem mal organizados, eles vão lutar numa região desconhecida, sendo que eles estavam mal armados, mal vestidos, mal preparados, tá? Faziam uma viagem longa e cansativa para enfrentar um soldado que estava descansado, era conhecedor da região, tinha armas e roupas e preparo muito melhor, tá? Então não tinha como dar certo para o lado das cruzadas, de jeito nenhum, tá? Não mesmo. Muito bem. Agora, né, cuidado que as causas das cruzadas podem ser cobradas de maneira interpretativa, tá? Qual o interesse das cidades italianas, das cidades do norte da Itália nas cruzadas? Qual o interesse geopolítico da igreja nas cruzadas? Tá? Sem falar também, pessoal, né, a ligação entre o esgotamento feudal e as cruzadas, tá? Tanto questões abertas como questões objetivas, questões de marca X, podem cobrar por aí, tá? Agora, e as consequências? Bom, as consequências são importantíssimas e muito amplas, tá? Veja só, pessoal, tudo bem, o objetivo oficial das cruzadas não foi atingido, que era reconquistar Jerusalém e a Terra Santa. Mas as cruzadas eliminaram do mar Mediterrâneo a pirataria árabe, tornaram o mar Mediterrâneo um lugar mais seguro para esse europeu navegar, ainda mais numa época de renascimento comercial e urbano, ainda mais numa época aí de renascimento comercial em que comerciantes europeus, principalmente do norte da Itália, estavam navegando pelo Mediterrâneo para ir até Constantinopla, até o Egito, até Iafo, né, que era um porto, né, que hoje fica no país Israel, né? Então, tornava o Mediterrâneo mais seguro para navegar. Temos uma reabertura do Mediterrâneo à navegação ocidental, à navegação europeia, à navegação cristã. E isso vai facilitar a vida do comerciante europeu. Outra coisa que as cruzadas produziram, que vai facilitar a vida desse comerciante europeu, o maior contato entre Ocidente e Oriente. O maior contato entre o comerciante europeu e o comerciante árabe, tá?
Esse comerciante europeu, ao entrar em contato com esse comerciante árabe, começa a pegar mais produtos que o comerciante árabe trazia. Da onde? Do Oriente Médio, da Índia, da China, de vários pontos da Ásia. Produtos como especiarias, seda, madeiras como cedro, perfumes, essências, almofadas, cortinas e tapetes, porcelana. Tá? Olha só a importância das cruzadas para esse renascimento comercial que estava começando a se ampliar na Europa durante esse período chamado de Baixa Idade Média. Olha só aqui, pessoal, o mapa das cruzadas, né, das cruzadas oficiais. Olha só, as setas que indicam por onde essas cruzadas passaram, né? Algumas chegaram até a Terra Santa, a seta da Quarta Cruzada indo até Constantinopla, né? Que houve desvio dos interesses iniciais, né? A sétima e a oitava cruzada, né? Uma acabou no Egito, outra acabou na Tunísia, tá? De tão vexatórias que foram. Então, olha só nessa outra foto aí, tá? Atrás desse rapaz simpático aí, né? O Muro das Lamentações, né? Ou Kotel em hebraico, né? Que é um centro de peregrinação religiosa em Jerusalém, tá? E olha só essa outra foto aí, pessoal, né? Uma foto atual da cidade velha de Jerusalém, né? Que, né, os cruzados tanto desejavam ocupar. Agora, pessoal, se, né, as cruzadas alimentam esse renascimento comercial e urbano, por tabela, essas cruzadas contribuem para acelerar a queda do feudalismo. O feudalismo já estava esgotado, já estava em queda, vai acelerar esse processo de decadência porque alimentavam um renascimento comercial e urbano que vai substituir o sistema feudal, tá? A igreja ficou vulnerável a críticas. Sim, a igreja ficou desprestigiada. Afinal de contas, quem deu a ideia das cruzadas, quem patrocinou, quem estimulou essas cruzadas foi a igreja. E as cruzadas redundaram num enorme fracasso. Claro, isso aí deu espaço para que a igreja fosse o quê? Criticada, ficasse desprestigiada. Tá? Agora, pessoal, você pode ter uma questão sobre cruzadas, mas as cruzadas podem ser cobradas em questões envolvendo a decadência do feudalismo, envolvendo o renascimento comercial e urbano, tá? Quer dizer, envolvendo outros assuntos dentro dessa Baixa Idade Média, beleza? Portanto, as cruzadas podem ser interpretadas como um divisor de águas, meio que um divisor de águas na realidade da Idade Média Ocidental, tá? Porque vai envolver aí a decadência do feudalismo e uma abertura maior, uma aceleração maior para a estruturação do futuro capitalismo, beleza? E lembre-se, pessoal, dentre esses produtos que os árabes vão trazer da Ásia para o Mediterrâneo, estava aqui, o damasco. Até a próxima, moçada!